Fala pessoal, somos do canal Meditação da Palavra. Hoje vamos reagir a uma palavra abençoada, e logo depois estarei dando minha opinião sobre essa palavra que vamos escutar agora. Vamos lá. A palavra que acontece todos os dias, e é muito bom ter você aqui. Vamos meditar hoje 1 João capítulo 5, versículo de 5 a 13. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor. Hoje a palavra, ela é uma palavra pesada. Quem não tem Jesus não tem a vida. Eu aqui não posso enganar você. Quem não tem Jesus não tem a vida. Em outras palavras, uma pessoa que não quer Jesus, uma pessoa que não quer aceitar Jesus, veja, é uma pessoa que ela se depara com Jesus. Ela é uma pessoa que se depara com a palavra de Jesus, mas ela olha a palavra de Jesus e diz, não quero. Essa palavra, ela tem muita coisa, não pode isso, não pode aquilo, eu não quero. Eu não quero Jesus. Eu não quero esse Jesus dessa palavra. Veja, tem muita gente que até quer Jesus, né? Mas quer o Jesus que ela criou. Ela quer o Jesus sem a palavra. Então tem muita gente no mundo de hoje que quer Jesus, mas quer Jesus sem a sua palavra. Não, não pode. Você tem que pegar o pacote completo. Jesus e toda a sua palavra. Então, por exemplo, tem gente que eu quero Jesus, mas quero continuar no meu adultério. Eu quero Jesus, mas quero continuar no meu pecado. Não. É Jesus com a palavra. Então, muita gente não quer Jesus. Só que hoje a palavra é dura. Se você não quiser Jesus, você não vai ter vida. Você não vai ter vida completa nesta vida e muito menos na outra. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Então não tem como você ter vida, não tem como você ir para o céu sem passar por Jesus. Não tem como. João capítulo 3, versículo 36. João capítulo 6, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Essa palavra é forte. Veja, eu não quero Jesus, eu não quero seguir a palavra de Jesus, então, você então não tem vida, você não verá a vida. Essa é a palavra de Deus, não verá. Não verá porque você não quer ver. Não verá porque você não quer aceitar Jesus. E talvez é triste que talvez essa palavra que eu estou falando hoje está se aplicando ao seu filho, está se aplicando ao seu marido, está se aplicando à sua esposa, pessoas da sua família que não querem Jesus, não querem a palavra de Jesus, estão no mundo. Então,
Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Por quê? Porque vive uma vida sem Cristo. E uma vida sem Cristo é uma vida onde é uma vida de pecado, é uma vida onde a ira de Deus se manifesta. Porque pecado atrai castigo. Pecado atrai a ira de Deus, pecado atrai castigo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 53. João capítulo 6, versículo 53. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. E agora para mim, para você que sou católico, quando eu tenho uma vida com Cristo, eu também vou receber o seu corpo e seu sangue, a sua carne. E quando eu comungo o corpo e o sangue de Cristo, eu tenho vida. Quantas pessoas não podem mais nem comungar, estão tão afastadas da Eucaristia, estão tão afastadas da missa, por causa de determinadas situações da sua vida. E Jesus está falando. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Ou seja, eu tenho que mudar a minha vida para poder comungar o corpo de Cristo. Só em Jesus eu tenho vida. Escreve aqui nos comentários: eu quero ter vida em Jesus. Eu preciso ter vida em Jesus. Só em Jesus eu tenho vida. Escreve: só em Jesus eu tenho vida. Meditar 1 João capítulo 3, versículo de 22 a capítulo 4, versículo 6. Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa fé em Jesus não é de Deus, é o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá? Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo, por isso agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Então, olha que interessante essa palavra. Os vossos adversários são do mundo. Por isso agem conforme o mundo. Os mundanos, eles agem conforme o mundo e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Então só nos escuta quem é de Deus. Só vai escutar o Frei Gilson quem é de Deus. Só vai escutar um sacerdote quem é de Deus. Porque quem não é de Deus gosta de escutar o mundo. Quem não é de Deus não nos escuta. E não nos escuta porque a gente prega a palavra de Deus. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Então preste atenção. Só quem é de Deus vai escutar a verdade. Quem não é de Deus não quer escutar a verdade. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 47. João, capítulo 8, versículo 47. É o próprio Jesus quem vai falar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. É Jesus quem está falando.
Tem quanta gente no mundo de hoje, eu não gosto dessa palavra, essa palavra é antiquada, essa palavra é coisa do passado, eu não dou conta de seguir essa palavra de Deus não, é muito moralista, é muito... Então, quem não escuta essa palavra é porque não é de Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, se vós não as ouvis é porque não sois de Deus. Você que está aqui hoje, por favor, eu espero que você ouça. E tem palavras duras aqui dentro, viu? Tem palavras duras. Mas é a palavra de Deus. Tem um determinado evangelho que falam para Jesus, essa palavra é dura demais para nós. E um monte de gente começou a ir embora. E aí Jesus fala, vocês também querem ir embora? E aí Pedro fala, a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Tem palavras duras aqui, meu irmão, mas são palavras de vida eterna. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Se vós não as ouvis é porque não sois de Deus. João capítulo 10, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se você é a ovelha de Cristo, você ouve a voz de Cristo, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você não escuta, é porque você não é da ovelha, você não é a ovelha de Cristo. Abra sua Bíblia em João 18, 37. João 18, 37. Perguntou-lhe então Pilatos, és portanto rei? Respondeu-lhe Jesus, sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Todo que é da verdade, viu Pilatos? Todo que é da verdade ouve a minha voz. Se você é da verdade, você vai ouvir a voz de Jesus. Amém? Eu espero que você seja da verdade. Quem é da verdade ouve a voz de Jesus. Para terminar, João 14, 23. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Quem é de Deus, escuta a verdade. Sem Jesus não somos nada. Ele é o alicerce de nossa existência, o caminho que nos conduz à verdade e à vida plena. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, Jesus é a única fonte de verdadeira paz, esperança e salvação. Tudo o que somos e tudo o que temos depende dele. Sem a sua presença, nossa vida perde o sentido, tornando-se vazia e sem propósito. Jesus nos ensina que ele é a videira e nós somos os ramos. Se permanecermos em ele, teremos vida em abundância, mas sem ele não podemos produzir fruto algum. Ele nos oferece amor incondicional, perdão e graça, mesmo quando somos fracos e imperfeitos. Por meio de Jesus, temos acesso a Deus, e através do seu sacrifício na cruz, recebemos o maior presente, a vida eterna. É somente ao confiar em Jesus, seguir seus passos e aceitar sua liderança em nossas vidas que podemos experimentar a verdadeira alegria e realização. Que possamos reconhecer diariamente nossa dependência dele e buscar sua presença em tudo o que fazemos. Pois sem Jesus somos como um barco à deriva, mas com ele encontramos direção, força e propósito para viver uma vida que glorifica a Deus.